Pois é, pessoal, chegamos no fatídico vídeo com um título que acho que vocês jamais gostariam de ter lido. Mas cá estamos, nesse vídeo pós-mortem, para falar da infeliz derrota de Charles do Bronx. Sim, pessoal, agora foi a vez do Islam Makhachev surpreender o mundo, calar a boca dos críticos, inclusive calar a minha boca, e faturar a maior vitória de toda a sua carreira. Todos aqueles questionamentos que a gente tinha, que ele não tinha pego ainda um cara do top da categoria dos leves, que ele ainda não tinha sido experimentado, que ele só tava lá por causa do Khabib. Ele derrubou todos esses mitos e na luta principal do UFC 280, o russo simplesmente finalizou o maior finalizador de toda a história do UFC. E a luta aconteceu do jeito que eu previ no vídeo de palpite. Rindo na cara do perigo, o pupilo de Khabib tratou logo de botar pra baixo a maior referência do jiu-jitsu dentro do UFC. E assim colocou em prática a maior vantagem que ele tinha contra o Charles na luta agarrada, que era a força, a pressão, o trabalho na isometria. E assim que ele conseguiu colocar o Charles no chão, colocou o Charles de costas pro solo, você via que ele não tentava avançar muitas posições ou se aventurar muito no chão. Pelo contrário, ele tentava segurar aquela posição, manter aquela posição que era segura para ele, onde o Charles dificilmente conseguiria ameaçar com alguma finalização e ficava lá, segurando o brasileiro nessa posição e trabalhando, pontuando com socos no ground and pound. Foi exatamente isso que eu falei que ele ia fazer no vídeo de palpite. Fim do primeiro round, 10-9 Islam indiscutivelmente. Mas a maior surpresa veio no segundo round, porque o Islam superar o Charles no jogo de solo utilizando a isometria era até previsível. Mas uma coisa que eu realmente não esperava que ia acontecer nessa luta é ver o Islam superando o Charles do Bronx na trocação. Toda vez que os dois trocavam, o Islam com sua base de canhoto levava melhor em todas as ocasiões, encaixando socos limpos no rosto de Charles. E aí uma falha constante na trocação do Charles voltou à tona. O fato que ele avança muito para cima do adversário, só que com pouco movimento de cabeça. A cabeça dele fica muito fixa e com isso ele acaba ficando vulnerável. Sua defesa em pé fica muito vulnerável. E essa falha teve consequências nas últimas 3 lutas do Charles. Ele tomou knockdown contra o Justin Gaethje, o Dustin Poirier e o Michael Chandler. E contra o Islam não foi diferente. Com um direto de esquerda seguido por um cruzado de direita, o russo conseguiu aplicar um knockdown no brasileiro. Só que aí vem a grande diferença do Islam. Quando o Charles tomou knockdown, ele rapidamente entrou em guarda no chão, mesma coisa que ele fez contra o Chandler, Poirier e Gaethje. Só que nessas lutas, nenhum desses 3 que eu citei ousou entrar na guarda do Charles enquanto ele estava no chão, enquanto ele tinha acabado de cair e já estava lá em guarda. Ninguém tinha coragem de ir pro chão contra o brasileiro e por isso ele conseguia se recuperar e voltava a ficar em pé. Mas com o Islam foi diferente, era uma coisa que eu vinha dizendo já no Instagram há um certo tempo. Se o Islam conseguisse aplicar um knockdown no Charles, ele não ia dar espaço, ele ia partir para cima, ele não ia esperar o Charles levantar, assim como Chandler, Poirier e Gaethje fizeram. Porque o Islam tem todo esse nível técnico no chão a ponto dele se sentir confiante em entrar na guarda do maior finalizador da história do UFC. E não deu outra. Assim que o Islam conseguiu aplicar o knockdown no Charles, ele imediatamente invadiu a guarda do brasileiro, partiu pra cima dele. E em questão de segundos, aproveitando que o Charles ainda não tinha se recuperado totalmente, ele já encaixou o katagatame certinho. E assim Charles ficou sem opção a não ser bater em desistência. E assim, pela primeira vez em 5 anos, Charles do Bronx perdeu. E o plano de Abdulmanap Nurmagomedov foi realizado. Islam Makhachev recebe a coroa de sucessor de Khabib e de novo campeão peso leve do UFC. E como de costume aqui no canal, quando eu erro um palpite, eu admito, não imaginava que o Islam seria capaz de fazer isso, tirar o Charles pra nada. Parabenizo o novo campeão dos leves, que fez tudo aquilo que ele prometeu antes da luta. E ainda teve a honra de receber na cintura o cinturão vindo do seu próprio mentor, o Khabib. Mas agora que ele sentou no trono, acabou a moleza. Logo de cara, sua primeira defesa de cinturão vai ser contra o lutador peso por peso número 1 do mundo e atual campeão peso-pena do UFC, Alexander Volkanovski. O australiano até subiu no octógono, fez uma encarada com o Islam e basicamente confirmou a luta, que eu acredito que vai acontecer no UFC 284, na Austrália. Islam teve sua luta em casa, em Abu Dhabi, e agora nada mais justo do que ele ir para casa do adversário, na Austrália. Inclusive, ele disse que
quer fazer isso. Bom, na verdade foi o Khabib que falou que ele quer fazer isso, mas vocês sabem como é que é. Quanto ao Charles, eu sinceramente não consigo visualizar uma revanche acontecendo tão cedo, principalmente pela facilidade que o Islam teve pra vencer. E outra, se acontecer uma revanche agora, no curto prazo, eu também não consigo ver o Charles revertendo esse resultado, porque foi muito clara a vitória do Islam. Uma luta interessante pra ele agora, que talvez até dê pra fazer no Brasil, é contra o Beneil Dariush, que venceu o Matheus Gamrot nesse mesmo evento e tá na cara do gol pra ter a sua chance pelo cinturão. E enquanto o Islam enfrenta o Volkanovski, eu acho que nada mais justo, nada mais certo do que colocar o Dariush pra enfrentar o Charles do Bronx. Pode ser até, como eu falei, no Brasil. Mas a minha maior preocupação agora com o Charles é o fator psicológico, porque o baque foi muito grande. O Charles estava vivendo um sonho, era herói nacional, referência, conhecido no mundo inteiro, campeão, querido pelos fãs, o iluminado, chamado de o leão embaçado, e agora ele caiu do pedestal. Sofreu um duro baque no melhor momento de toda a sua vida. Não tô dizendo que tudo tá perdido, mas pra mim a pior parte dessa derrota do Charles vai ser a recuperação psicológica. Mas eu ainda acredito que ele tem tudo pra subir no topo de novo. Mas por hora o momento não é de pensar em revanche contra o Islam. Agora o momento é se recuperar, tanto na cabeça como também na carreira, buscar uma nova vitória e se credenciar de novo para disputar esse cinturão. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.